Muito bem, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a urbanização brasileira. No primeiro momento, nós temos de entender o que é urbanização. Para a gente falar como que ela aconteceu no Brasil ou em qualquer outro espaço aí do mundo, e como que ela acontece, como que aconteceu, como o crescimento urbano e outros, né, as consequências desse crescimento urbano. Né? Então, a urbanização, ela é o quê? Ela é a concentração das pessoas, concentração de determinado número de pessoas em um espaço, ou seja, na cidade, um determinado espaço. A partir do momento que concentrou um número de pessoas com habitação, número de pessoas dentro de um determinado espaço, é aquilo ali, então a gente chama que está urbanizando. Então a urbanização é essa concentração das pessoas, de habitações em um determinado espaço territorial. E aí tem uma diferença entre a urbanização e o crescimento urbano. A gente viu que a urbanização ela é a concentração de pessoas em determinado espaço. Ela é o aumento do número de pessoas em um determinado local. O crescimento urbano ele está mais relacionado com o espaço físico, porque à medida que vai aumentando o número de pessoas, o espaço físico daquela área urbana ele vai aumentando também, porque eu preciso de mais espaço físico, ou seja, território, para poder eu alojar essas pessoas, para poder eu acomodar essas pessoas que estão aumentando ali dentro daquele espaço. Então, a urbanização, ela é, na verdade, a concentração das pessoas, ou o aumento de pessoas em um determinado espaço. Já o crescimento urbano é o aumento do espaço físico, né? A gente pode dar um exemplo aqui na nossa região de Caratinga. Há tempos atrás não existia o bairro Floresta, então crescimento urbano. Aquele bairro Doutor Eduardo, lá em cima, né, para o lado do Anápolis, aquela região ali, ele veio a surgir de um tempo para cá. Né? Um pessoal chegou, invadiu as terras lá, que eram terras devolutas, né? não tinha função social, então um grupo de pessoas invadiu ali e dali surgiu o bairro Doutor Eduardo. Mesma coisa, a Portelinha, né? Lá indo para Dom Lara, a gente vê lá uma concentração de pessoas ali, de áreas, de habitantes, né, de residência. A gente vê uma concentração ali, aquilo ali também é bem recente. Então, a gente está vendo o espaço físico da região urbana de Caratinga expandindo para estas áreas. Então, o crescimento urbano é o crescimento do espaço físico. Agora, o crescimento, a urbanização é o aumento de pessoas dentro de um determinado espaço físico. A urbanização, por exemplo, aumenta o número de pessoas dentro da cidade de Caratinga. Então, a cidade de Caratinga está urbanizando. Né? Agora, o crescimento urbano de Caratinga está relacionado com o espaço físico, a expansão da área urbana para as áreas adjacentes, né? Em vários sentidos, aí, tanto para o sentido de Ubaporanga quanto para o sentido de Santa Rita, né? Essa expansão. Por que o Brasil é considerado um país de industrialização e urbanização tardia? Tardia, quer dizer, que urbanizou mais tarde, industrializou mais tarde. Agora, essa industrialização tardia está relacionada pelo momento em que os outros países industrializaram, né, os países mais desenvolvidos e outros países, né, às vezes até menos desenvolvidos também, que urbanizaram antes do século XIX. Então, enquanto vários outros países conseguiram urbanizar e industrializar antes do século XIX,
O Brasil, na verdade, ele acelerou o processo de urbanização e de industrialização, mas para o século, a segunda metade do século XX, 1950, 1960 aproximadamente. Então, por isso fala de urbanização tardia e industrialização tardia. A urbanização, ela está diretamente relacionada com a industrialização, com os meios de produção, onde eu procuro explorar, onde eu procuro produzir e residir. A tendência é eu ir concentrando o número de pessoas naquela região. Então, se a gente observando, por exemplo, o mapa da página 90, tem uma questão aqui, que eu vou procurar mostrar. Olha só este mapa do Brasil. A urbanização brasileira de 1500 a 1822. Esse círculo aí, né? Essa área aí verde, destacada de verde aqui, esse círculo. A gente vê que ele pega todo o litoral. Ele pega o litoral nordestino, começa lá em cima e desce, né? Litoral nordestino com cana-de-açúcar, né? E vem descendo também São Paulo, cana-de-açúcar. Depois começa a exploração do ouro, né? Produtos minerais, principalmente em Minas Gerais, aqui embaixo, né? Entrando para dentro do interior de Minas, Goiás, explorando o ouro. Aqui em cima, no Amazonas também, de 1500 a 1822, a gente vê que também o verdinho aqui, ó, os portugueses entrando ali, né, os colonizadores entrando, aqui a gente viu nas aulas anteriores, eles entraram em busca das drogas do sertão, né, cravo, canela e outros produtos tropicais, também veio entrando para dentro da região Amazonas, no Maranhão, urbanizando estas áreas, né? E depois de 1822 a 1889, a gente vê aqui nessa região sudeste, aqui São Paulo, né? A urbanização concentrando aqui, ó, nessa região aqui mais ao sudeste aqui. E de 1889 a 1960, a década de 60, aí a gente já vê que concentração, olha, eles entraram mais aqui para o Amazonas, lá em cima, urbanizando, né? Aquela região ali, por exemplo, da Zona Franca de Manaus e tal, foram entrando ali. E no interior aqui, São Paulo, principalmente, essa região, ela urbanizou mais, concentrou mais aqui nesta área aqui. Aí devido ao quê? Ao êxodo rural, né? A industrialização aqui, década de 50, por exemplo, Juscelino Kubitschek traz várias indústrias aqui e pretendeu, o plano dele era desenvolver o Brasil em 5 anos, o que ele teria que desenvolver em 50 anos. Então, ele concentra aqui nessa região sudeste a industrialização. Isso faz com que as pessoas saiam do nordeste, principalmente, e outras regiões rurais, e venham para São Paulo, para essa região sudeste, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de emprego, né? E vem em massa esses grupos aí nesta época, né, 50, 60, nessas décadas aí, pelo fato da indústria. Então, onde você tem indústria, você tem trabalho, e aí as pessoas saíam da área rural e vinham em busca de trabalho, e vinham de várias outras regiões para concentrar em torno dessas indústrias, para que eles pudessem conseguir melhor qualidade de vida. Só que não acontecia de fato o que eles pensavam. Sair da área rural e vir para a cidade e encontrar emprego. Porque precisava de mão de obra qualificada para trabalhar numa indústria de automóvel, por exemplo. Você tem que conhecer, saber ler, muitas vezes, né? Escrever, ler pelo menos número. Como você vai consertar um
carro se você não sabe olhar o número de uma chave, por exemplo, de ferramenta, ler uma ferramenta, ler um manual. Então, muitas daquelas pessoas que vieram da área rural para a área urbana em busca de emprego ali em torno daquelas indústrias, eles não conseguiam emprego. E aí iam para a periferia, formando as favelas. Um fator que foi também dos fundamentais, além da industrialização, para essa urbanização brasileira, essa concentração das pessoas dentro das cidades, foi também na década de 60, o governo da época, ele criou um estatuto do trabalhador rural. E esse estatuto, ele deu várias vantagens ao trabalhador rural que só existia na área urbana. Quem tinha os direitos era só quem morava nas cidades, o trabalhador urbano, o trabalhador rural não. Férias remuneradas, final de semana e outras vantagens, né? Então, olha só, a partir dos anos de 1950 e 1960, devido ao desenvolvimento da industrialização, principalmente na região sudeste e, consequentemente, ao êxodo rural que ela provocou, ressaltar também a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, né, que impactou a população rural, suas relações com a urbanização. Então, este estatuto, ele fez com que os patrões, né, os donos das empresas, os donos das terras, né, da área rural, fossem expulsando essas pessoas de onde eles trabalhavam. Porque os donos das terras passaram a dizer que não tinham condições de manter essas pessoas, pelo fato delas não poderem mais agora ter o domingo para descansar, ter férias de 30 dias, ter momento de lazer. Os donos das áreas rurais alegaram não poder sustentar. Vou dar uma lida aqui, presta atenção. Na página 78, fala sobre a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. E diz assim: em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, no governo do presidente João Goulart, né, que presidiu o Brasil entre 1961 e 1964. Essa legislação regulamentou as relações de trabalho no campo. Assim, o trabalhador rural passou a ter jornada de 8 horas, salário mínimo, férias remuneradas, repouso semanal remunerado, 13º salário e aviso prévio no caso de demissão. Até aquela data, só o trabalhador urbano possuía uma legislação trabalhista. Então, essas vantagens que o trabalhador rural passou a ter, que até então ele não tinha, trabalhava, sustentava a área urbana, é o que planta, é o que colhe, é o que produz o alimento, que é o essencial para a nossa sobrevivência. Eu não vou comer carro, eu não vou comer móveis. O principal para eu sobreviver é o alimento. E foi então, esse presidente concedeu a essa população rural esses direitos. E aí, olhem só o que o trabalhador, o dono, os proprietários da terra diziam. Com a nova legislação, muitos proprietários rurais dispensaram seus trabalhadores com o argumento de que não teriam condições financeiras para arcar com os encargos sociais. Como a grande parte desses trabalhadores que ficaram desempregados moravam nas propriedades rurais onde trabalhavam, houve grande migração do campo em direção às cidades. E aí, olha só, surge nas cidades porque eles vieram para a cidade, mas nem sempre tinham a mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. Então, o que surge? Surgem os boias-frias. Os boias-frias, que eram aqueles trabalhadores temporários. Isso a gente deve lembrar que a nova legislação trabalhista, ela está dando ao proprietário
do meio de produção, aos donos da indústria, ao dono da terra lá na área rural, de contratar novamente o trabalhador temporário. E aí, nessa época, por que surgiu o trabalho temporário? Surgiu por causa da criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que o governo da época criou para favorecer o trabalhador rural. Então, novamente vem essa ideia do trabalho temporário. Esse trabalho temporário, nas épocas, por exemplo, da panha de café, né? Cortar a cana, né? Da colheita da cana e tal, os donos das terras contratavam o trabalhador e ele ia com as suas marmitas, surgiu o boia fria, com suas marmitas, saía da cidade, ia para a área rural, apanhar café, para cortar a cana, trabalhar de acordo com o momento da colheita. Então, isso foi um grande fator do êxodo rural. Um dos grandes fatores foi essa criação do Estatuto do Trabalhador Rural, os direitos que o trabalhador rural recebeu naquela época. E a industrialização, né? Surgiu muita criminalidade, ela aumentou naquele momento, a prostituição aumentou, porque as famílias vinham para a cidade, mas os pais, as mães não tinham condições de sustentar os filhos, que eram muitos, porque na área rural, naquela época, década de 50, década de 60, era muito bem, como é que eu falo? Era a população rural, para ela, era vantajoso ter muitos filhos, porque eram aqueles que iam para a lavoura, principalmente filho homem, eram que iam para a lavoura, trabalhar, colher, plantar, ajudar a cuidar das terras. Então, muitos daqueles tinham ali 10 filhos, 15 filhos, né? Bem recente agora, ali em Córrego Novo, conheci lá uma família com 22 filhos. Então, na área rural, além de as famílias não terem um conhecimento sobre a necessidade de um planejamento familiar, né? E aí proliferar muito lá, né? Ter muitos filhos, ela também via vantagem em ter muitos filhos pelo fato de ser aqueles que iam trabalhar, ajudar a cuidar das terras. E aí, quando cria o Estatuto do Trabalhador Rural e essas famílias perdem o emprego porque o patrão dizia que não tinha condições de pagar aos funcionários aquelas condições, vêm essas famílias com esse grande número de membros na família, esse grande número de pessoas na família. Chega na cidade, o pai desempregado, a mãe desempregada, o que acontece? Muitos partiam para o crime, surgem os assaltos, né, os roubos, surge a prostituição, a mulher se prostituindo para sustentar as casas, surge um número grande de favelas, porque essas pessoas não tinham como de pagar um aluguel, né? Aí ia para a periferia construindo aqueles barracos sem segurança, bem desestruturados, sem saneamento básico, formando então as favelas, que muitas até hoje, né, permanecem, aí principalmente nas grandes capitais, foram as primeiras a industrializar. Então, as primeiras cidades a industrializar no Brasil foi São Paulo e Rio de Janeiro, onde concentra o maior número de favela do Brasil. As primeiras a industrializar, exatamente por causa deste êxodo rural. Pessoal saindo da área rural e vindo, concentrando nessas cidades. Chega na cidade, não tinha leitura, né? Não tinha estudo, não tinha a mão de obra qualificada, eles iam para a periferia dessas cidades, formando as favelas. E aí, nós devemos entender que isso vai surgindo, vai causando uma ligação entre uma dependência daquelas regiões menos industrializadas, no caso ali as primeiras foi São Paulo, Rio de Janeiro. E aí as regiões menos industrializadas, as cidades menos industrializadas, elas vão se tornando dependentes daquelas mais industrializadas. E aí a gente vai chamar isso de o quê? De uma hierarquia urbana. Hierarquia urbana. A cidade menor, ela depende da cidade maior.
Essa hierarquia é como se fosse um regime militar. Começa lá embaixo, né? Então eu tenho, por exemplo, soldado, cabo, sargento, cada um com maior poder. Mesma coisa a cidade, a hierarquia urbana nas cidades. Nós temos aqui, por exemplo, Caratinga. Quando falta uma peça de automóvel em Caratinga, porque não tem Caratinga, aí nós vamos a Manhuaçu ou Valadares. Se não tem Manhuaçu ou Valadares, nós vamos a Belo Horizonte. Então, olha, as cidades elas vão se classificando de acordo com o seu grau de desenvolvimento e a possibilidade de você conseguir ou não produtos específicos nessa cidade. Você mora, por exemplo, quem mora aqui em Santa Rita de Minas, se ele precisa de um hospital, por exemplo, ele tem que sair de Santa Rita de Minas e vir a Caratinga. Se ele precisa, ele termina o ensino médio lá em Santa Rita de Minas, aí ele vai fazer um curso superior. Ele sai de Santa Rita de Minas e vem para o NEC aqui em Caratinga, para a FIC aqui em Caratinga. Então, essa dependência que a gente vai chamar de hierarquia urbana. Então, a cidade de Santa Rita, ela depende de Caratinga para vários fatores. Caratinga depende de Valadares para vários fatores. E Valadares depende de Belo Horizonte para vários fatores. Essa hierarquia, essa ligação entre essas cidades, ligação de dependência entre as cidades. A gente chama de hierarquia urbana. E a rede urbana também está relacionada a essa dependência. Vai formando aquela rede daqui, Santa Rita para Caratinga, Caratinga para Valadares, Valadares para Belo Horizonte, Belo Horizonte para São Paulo, São Paulo para Nova York, e assim vai mundialmente, uma rede urbana, né? As redes urbanas, muitas vezes, ela vai aumentando, ela vai acelerando, e ela pode acontecer, por exemplo, uma conurbação. O que é uma conurbação? Né? De que forma o aumento da população urbana causa a expansão do setor de serviços nas cidades e este atrai populações rurais. Primeiro nós vamos entender então o que é uma conurbação. A conurbação ela é a ligação entre as áreas urbanas fisicamente. Eu ligo Caratinga, vamos dar uma ideia aqui, de Caratinga e bairro das Graças. Até pouco tempo não se via falar em Avenida Dário Gross. Aí de uns tempos para cá, cria-se a Avenida Dário Gross, ligando o centro de Caratinga ao bairro das Graças. Então, houve uma conurbação do centro de Caratinga ao bairro das Graças. Para haver uma conurbação, uma ligação física entre Caratinga e Santa Rita, nós precisamos de uma conurbação, onde nós teremos ali habitações entre aquela região ali que já está acontecendo. Há tempos também a gente não via aqueles galpões, casas, né, algumas lojas que tem depois ali do posto Caratinga. Aí vai construindo, chega lá na Aviação Rio Doce, né, na garagem da Aviação Rio Doce, e vai construindo casas até ligar Caratinga a Santa Rita de Minas. Aí nós estamos falando de uma conurbação entre Caratinga e Santa Rita de Minas. Essa conurbação, essa ligação física entre estas cidades, vai acontecer o que aconteceu entre Belo Horizonte e Betim, Belo Horizonte e Contagem, Belo Horizonte e Santa Luzia. O que nós temos em Belo Horizonte hoje? Uma metrópole. Nós temos uma metrópole. O que é essa metrópole? É uma região que ela se agregou a um número de municípios em torno. Então, conurbou, formando uma grande metrópole. O aumento de um número de pessoas, o aumento de espaço físico e de uma forma que aqueles municípios circunvizinhos, eles ligaram fisicamente
a central ali, que é Belo Horizonte, a cidade principal, que é Belo Horizonte, tornando então Belo Horizonte uma metrópole. E aquelas regiões ali dos municípios vizinhos, Betim, Santa Luzia, Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Aí, de que forma o aumento da população urbana causa a expansão do setor de serviços nas cidades e este atrai a população rural? Então, olha, como que esse aumento da população urbana, esse aumento das pessoas dentro das cidades, ele vai também causar o aumento do setor de serviço. Primeiro nós temos que entender o seguinte: o setor de serviço são aqueles setores que não produz nada de concreto. Não produz, por exemplo, o setor de serviço não vai produzir um cortador de unha. Eu tenho que ter uma indústria de cortador de unha para que venha produzir, né? Ele não produz nada de concreto, o setor de serviço. O setor de serviço ele não vai produzir um livro, né? Eu tenho que ter uma indústria, uma gráfica boa para poder produzir um livro, né? Então, de que forma o aumento da população urbana causa a expansão do setor de serviço nas cidades? Um exemplo do setor de serviço é isso que eu estou fazendo agora, dando aula. O professor, ele é um dos profissionais do setor de serviço, que está relacionado ao terceiro setor da economia de determinada população. Nós temos 3 setores. Setor primário, aquele setor quando é a primeira coisa a fazer, o primeiro a produzir. Por exemplo, um sujeito está lá na área rural, né? E aí ele vai produzir a borracha, né? No caso lá do seringueiro, lá no Amazonas, ele produz a borracha, ele tira a matéria-prima, né? Ele tira o minério ali, a matéria-prima, e aquela matéria-prima vai ser então convertida ou transformada em borracha. Então, o setor primário é lá a parte da agricultura, né, dos minerais, aquela região, a primeira coisa a fazer. Aí vem o setor secundário, que é a indústria e a construção civil. O setor secundário, ele vai produzir. É o momento o que é uma indústria? A indústria ela é a atividade de transformação da matéria-prima em um produto pronto para o consumo. Então, primeiro, eu vou extrair, tirar lá na natureza. E aí o setor secundário, eu vou produzir, eu vou transformar aquilo que eu tirei lá na natureza, né? Ou que seja o agricultor que plantou, colheu, né? Colheu o milho, por exemplo. Aí eu tenho que trazer para a indústria de fubá, vai transformar o milho no fubá, para posteriormente ir para o comércio. Então o comércio já está relacionado ao terceiro setor. Ele não vai produzir nada. Ele vai passar aquilo que foi produzido em troca de dinheiro. Vai comercializar. E também o setor, aqui no caso dos profissionais liberais, aí, o professor, o advogado, né, e outros. O professor, por exemplo, ele vai passar o conhecimento, ele vai formar o cidadão crítico, né? A ideia é essa, formar um cidadão crítico, socializar as pessoas. Então, quanto mais o aumento de número de pessoas dentro de determinada cidade ou espaço, né? Aumento da urbanização, quanto mais isso aumenta, mais eu vou precisar de professor, eu vou precisar de médico, eu vou precisar de um bancário, né? Esse setor de serviço, ele vai aumentar também a necessidade dessas pessoas. Se eu tenho, por exemplo, na década de 70, era uma média de 93 milhões de habitantes no Brasil. Então eu precisava de um número de professores, de educadores para aquela época, para atender aquele número de pessoas. Hoje nós temos mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, mais que dobrou o número de pessoas daquela época para agora. Então eu tenho também que mais que dobrar o número de pessoas no setor de serviço. O número de professores, o número de bancário, o número de advogado, para atender
essas pessoas da população atual. Então, quanto mais eu aumento o número de pessoas na área urbana, eu preciso de também aumentar o número de pessoas no setor de serviço. Né? Então, isso atrai a população rural. Esse aumento de professor, esse aumento de médico, esse aumento de advogado vai fazer com que as pessoas, muitas das vezes, saiam da área rural em busca de quê? Em busca desse tipo de serviço na cidade. Ele vem para a cidade porque na cidade ele vai ter acesso à educação, né? Tem número de professores, então vai ter acesso à educação. Ele vem para a cidade porque ele vai ter acesso à medicina com maior facilidade. Então, isso acaba sendo também uma atração para a população rural, sair lá da área rural e vir concentrar na cidade, causando mais ainda o aumento da população urbana e o êxodo rural, a saída das pessoas lá da área rural vindo para as cidades. Penso que é mais ou menos isso daí que a gente tinha que falar até aqui, né? Eu comentei até a questão 8 do livro, e nós vamos ficar por aqui, e agora nós vamos para as atividades, né, do livro aí. Boas atividades, e vou dar uma notinha por essas atividades aí. Falou, galera. Lembrando de alguns nomes, né? Vou deixar os nomes para outra hora, né? Que de repente eu posso postar isso na internet, eu vou citar nomes não. Bom, 7º ano, minha turma preferida. Então, boas atividades.